atrás aqui fica o zoológico e a Quinta da Boa Vista, que são pontos importantes e turísticos aqui da cidade. Então, normalmente, né, essa semana, a pessoa que está precisando passar aí ou vai passar aí precisa ter esse cuidado aqui com essas interdições. Ainda não há informação sobre quanto tempo essas interdições vão continuar. O fato é que elas precisam ser feitas, até porque a mobilidade aí, né, do Corpo de Bombeiros ainda, da Defesa Civil e das autoridades, né, até da perícia para a investigação, é preciso também fazer essa interdição para que elas possam andar com um espaço maior, mais liberado, e também para fazer a avaliação das estruturas de prédios ali da região que foram indiretamente atingidos. A gente está aqui no estúdio com o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Ele é autor de vários livros aí sobre esse assunto, em específico sobre explosão, acidentes envolvendo vazamento de gás, enfim. Gerardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Satisfação. Bom dia, o Gerardo falou com a gente um pouquinho mais cedo por telefone, já inclusive mostrando como essa situação pode impactar. E a gente tem, antes de começar a entrevista, duas imagens que eu queria te mostrar, Gerardo. Uma delas é essa daí, essa imagem que foi feita, vamos ver. Né? Agora sim, essa imagem que foi feita ainda de madrugada, né? Olha só o local da explosão. Muita destruição, muita coisa no meio da rua. Como o bombeiro já tinha chegado para o atendimento, a gente vê também, olha os destroços no meio da rua, muitos escombros, né, no meio da rua, tudo sujo ali. É importante esse material também, né, porque eles contam uma história, né, Gerardo? Sim. E aí uma das feridas, né, sendo levadas, e também tem outra história, tem uma outra imagem que eu queria te mostrar, foi logo cedo. Essa foi de madrugada e essa aí logo cedo. Dá para a gente visualizar melhor aí, né, o local da explosão, dá para identificar alguns edifícios, e aí a mesma área, e a gente está vendo, a gente vê os garis, né, fazendo a limpeza aí dessa área já na parte da frente, tudo limpinho, né? Eu queria saber, esse procedimento é correto? Olha, é indicado num local num acidente como esse, onde é importante uma investigação? Às vezes o bom senso de todos é querer a segurança, facilitar, mas eu costumo dizer que alcançar a segurança, fazer uma boa análise de risco, exige técnica, não apenas bom senso. Então, realmente, talvez a ordem de retirada, ela pode ter duas origens, ou para aproximação de um carro de socorro, ou para uma aproximação de um carro de corpo de bombeiros, ou então para limpar simplesmente. Se fosse a segunda opção, eu creio que não seria a melhor, porque preservar o cenário, o quão mais fiel ao que ocorreu, facilita todo o esforço de entendimento do evento que ocorreu. Mas lembrando sempre que, às vezes, não consegue-se nem a aproximação do veículo. Então, nesse caso, sim, se justificaria. O importante é que também a gente pode fazer registros, filmagens, fotos, né? Então, hoje a gente tem esses recursos muito rapidamente. Então, se isso já foi registrado, se o posicionamento dos principais elementos que foram lançados, se isso tudo for preservado, nem que seja por forma de filmagem, então tudo bem. Desastre como esse, quais... Oi, Gerardo, acho que você não está me ouvindo, né? Tudo jóia. Gerardo, são duas coisas que eu queria saber. Depois de um desastre como esse, gigantesco, né? Quais as etapas precisam ser cumpridas até que o terreno seja limpo e a vida volte à normalidade ali na região? E os moradores relataram um forte cheiro de gás. Como 14 imóveis desabaram, há muita poeira no local. Eu queria saber quais os riscos para o pessoal que mora ali, trabalha também nessa região por causa do cheiro de gás e também da poeira. Sim, a gente está presenciando aí, infelizmente, uma sequência de acidentes desse tipo. E se nós formos observar, isso aí já não é de um ano, 2, 3. São, às vezes, décadas de acidentes que se repetem. E num momento como esse, nós ainda estamos num cenário de crise. Ainda há dúvidas, ainda não se sabe exatamente como deve proceder. Por enquanto, ainda é, número 1, a proteção à vida, ou seja, se há ainda uma possibilidade de ter alguém no local, então o trabalho deve ser focalizado em tentar resgatar essa pessoa e verificar isso. A outra parte importante desse momento de crise é ver a extensão dos danos nos prédios ao redor. Por quê? Uma onda de choque produzida com essa intensidade, como isso já está evidente agora pelos danos, pela visão do helicóptero, a gente vê isso claramente,
ela pode sim ter danificado estruturalmente prédios até maiores, mas isso tem que ser avaliado dentro do próprio prédio, com peritos, né, com autoridades, e mesmo os moradores. Pode ser que tenha alguém agora nos ouvindo que esteja com alguma dúvida, né? Observe se tem alguma rachadura, se tem dificuldade para fechar a sua porta, as portas internas. Às vezes a pessoa vai fechar a porta, mas ela não está fechando direito. Então isso é porque houve algum deslocamento estrutural, talvez. Então são questões que os peritos vão entrar nos prédios próximos e observar. A poeira, ela é praticamente inevitável, a gente está com um dia úmido, um dia de chuva, isso facilita um pouco, mas ela é nociva, né? Esse pó, essa fumaça toda, ela é muito ruim, mas os bombeiros, eles são muito treinados e sabem como proceder, eles estão sob risco, mas eles são profissionais, eles sabem o que fazer num momento como esse. Agora, Gerardo, armazenamento de cilindros de gás, né, como é a principal suspeita, os próprios moradores estavam falando, né, de que realmente isso acontecia num restaurante ou provavelmente na pizzaria, e isso é realmente muito perigoso. O que pode, por exemplo, é difícil detectar às vezes um vazamento, porque um gás, né, ele tem cheiro, mas se for em pequena quantidade, às vezes você demora para perceber, não tem cor. Então, é por isso que a lei é muito rígida em relação a esse tipo de armazenamento. Né? Apesar da principal indicação é que seja realmente um vazamento de gás armazenado em botijão de GLP, parece que sim, tem a questão dos restaurantes, dois estabelecimentos comerciais dessa natureza, mas não podemos descartar totalmente a possibilidade do gás natural, não. Porque na área, segundo informações, existem tubulações de gás natural. É uma possibilidade muito menor, mas não é. Inclusive, há um registro de que uma informação de que há 2 meses atrás teve um problema de vazamento ali na região. Então, não é para se descartar. Porém, tudo leva a crer que é uma rotina que se repete na ânsia de querer, talvez, ter um ganho de economia. Usa-se o GLP, que é um gás 5 vezes mais perigoso em termos de energia do que o gás natural. O mesmo volume de GLP, comparado com o mesmo volume de gás natural, você vai ter uma condição muito mais perigosa para o gás natural. E às vezes um pequeno vazamento passa desapercebido e ele vai se ampliando, sendo armazenado, principalmente em fim de semana, feriado, e aí ele encontra em algum momento uma fonte de ignição. São 3 fatores que fazem uma grande explosão como essa: o material explosivo em si, o grau de confinamento. Quanto mais confinado o local, pior vai ser o efeito da explosão, e a fonte de ignição. Vamos ver isso, até você trouxe um vídeo para mostrar para a gente, né? A explosão num local fechado. Sim, essa é um vídeo que mostra uma câmera que tem a capacidade de filmar, né, e mostrar o que acontece em décimos e centésimos de segundo nessa extensão de tempo que estamos vendo. Então observe que quando existe a queima, é uma reação em cadeia e há uma onda de choque que se toca nas paredes. E ela bate 1, 2, 3, até 8 vezes. Então, se o ambiente for muito fechado, ela vai ficar rebatendo, e cada passagem dessa que a gente vê é um impacto. Se tiver uma pessoa ali, são 8 pancadas na pessoa. E são 8 pancadas nos móveis, nos utensílios que estão ali. Então, quando se rompe o teto ou a primeira parede, há um certo alívio, mas quando é muito confinado o ambiente, a onda vai só aumentando a sua capacidade de destruição. Vamos ver mais um outro vídeo, né? Porque quando encontra vidro, então vai ficar mais perigoso ainda. Sim, né? Esse é um exemplo, uma filmagem também com esse tipo de câmera especial que mostra o efeito adagas, que é quando o vidro se rompe. Então, se você estiver diante do vidro e houver uma explosão como essa, essas partículas, essas partes de vidro, elas se transformam em verdadeiras adagas. Recentemente nós tivemos aquele acidente lá em São Conrado, e muitas pessoas chegaram a levantar a hipótese de ter sido um ataque devido à facada. Na realidade é uma percepção um pouco ingênua até, porque quando você olha a pessoa, o ferido, ele vai parecer realmente que levou facadas, mas na verdade são esses estilhaços do vidro, graças ao efeito adaga, que é extremamente danoso, né? E houve um grande estrago de vidros, mas as pessoas estavam dormindo, provavelmente nos seus quartos, ou então um prédio profissional. Aí tem uma imagem de como seria com um boneco de orientação, né? Como seria o ataque por essas adagas
um caso de explosão. A gente mostra esses vídeos para que as pessoas se conscientizem, né, do risco que tem quando armazenam hidrocarboneto sem condições, sem realmente a certeza do perigo que tem. Eu acho também que as autoridades deveriam fazer uma campanha, utilizar aí uma parte do tempo usada para mostrar também os feitos, as inaugurações, uma parte poderia ser reservada para mostrar esse perigo que tem se repetido na nossa cidade, não só aqui, mas também no nosso país. A gente tem eventos como esse em São Paulo, a gente teve muita sorte, porque uma explosão nessa dimensão, se tivesse atingido num horário onde tivesse muita gente ali, a gente teria um número grande de fatalidades e de feridos. Gerardo, você falou que muitos estabelecimentos comerciais acabam utilizando gás de cozinha por uma questão de economia. A minha pergunta é possível controlar todas as variáveis de risco de incêndio quando o estabelecimento comercial trabalha com botijão de gás ou não? Mesmo que todas as normas de segurança contra incêndio sejam cumpridas e estejam tudo de acordo com os bombeiros, ainda assim o uso de gás de cozinha é perigoso, é extremamente perigoso? Ou tem como controlar isso? Tem como controlar. Agora, existe uma relação custo-benefício. Por exemplo, eu posso ter um cilindro de gás lá fora, numa área aberta, onde se houver um pequeno vazamento, a própria ventilação natural vai dissipar esse vazamento. Mas eu tenho que construir uma área lá fora, botar grades, controlar, abrir caminho para isso. A outra opção mais barata é colocar o botijão do lado do meu fogão. E no caso, um botijão de 13 quilos, que é o que a população no Brasil utiliza, ele já é feito para estar ali, e com determinadas regras de segurança quanto à válvula e as mangueiras. Mas um botijão de 45 quilos não é para estar ali. Então ali você está juntando a fonte de ignição, o hidrocarboneto e o confinamento. E aí você tem esse efeito. E o que ocorre é que, às vezes, num período assim, que fica 2, 3 dias fechado, um pequeno vazamento, que você, quando está abrindo a porta, se movimentando, você faz dissipação. Num caso como esse, ficou 2, 3 dias, de 3 horas da manhã, alguma coisa, uma luz, ou uma ignição, fonte de ignição, e temos aí um acidente dessa proporção. Vamos ver algumas fotos também, né, que foram feitas, foram tiradas do alto, né, pelo porteiro aí de um prédio vizinho ao local da explosão. Foi o Fernando Luiz de Souza, ele contou que estava dormindo, e aí acordou com um forte barulho da explosão. Disse ainda que correu para ver o que tinha acontecido e aí se deparou, na verdade, com essas imagens aí. O Fernando agora está ajudando lá no trabalho de limpeza dos prédios da região. Ele tirou essas fotos e aí a gente consegue perceber, né, o tamanho, a dimensão, desse acidente, dessa explosão. E outras aconteceram nos últimos anos. Vamos relembrar aqui no Rio de Janeiro, quando, segundo as investigações, teriam sido provocadas também pelo vazamento de gás. Deixaram vítimas também, na mais grave, 4 pessoas morreram. Essa explosão foi no centro da cidade. Foi em 2011, no dia 13 de outubro, uma explosão no restaurante Filé Carioca, aí na Praça Tiradentes. Matou 4 pessoas, feriu 17. Entre os mortos estava um homem aí que passava pela calçada, estava indo para o trabalho. A explosão foi tão forte que as vítimas foram arremessadas a vários metros de distância. O restaurante que ficava no térreo de um prédio ficou completamente destruído. Outros andares também foram atingidos e, segundo o Corpo de Bombeiros, um vazamento de gás foi a causa da explosão. 10 pessoas no total foram denunciadas pelo Ministério Público por conta desse acidente. Em maio, aí, a outra explosão pode ter sido causada também pelo vazamento de gás. Foi num apartamento em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. O barulho pôde ser ouvido aí em outros bairros da cidade. Foi muito grande. O alemão, o morador, o alemão Marcos Miller, teve mais da metade do corpo queimado. Ele não resistiu, acabou morrendo no hospital. Outros apartamentos também foram destruídos nessa explosão. A Globo News, inclusive, adiantou na época que, segundo o Instituto Carlos Zébula, o acidente teria sido causado pela instalação do rabicho de gás, da mal instalação. Teve outro caso também, em janeiro deste ano, uma explosão de um restaurante, o Garfo de Ouro, no centro do Rio de Janeiro. Eram 7 horas da manhã, poucas lojas estavam abertas, mas com a explosão o restaurante pegou fogo, muita fumaça, e a área foi isolada pelos bombeiros. Cozinheiros e garçons já estavam trabalhando. Vários funcionários conseguiram escapar ao perceber que tinha um vazamento de gás no local. Mais 4 acabaram atingidos pela explosão, ficaram feridos, 2 em estado grave. Os bombeiros recolheram 8 cilindros de gás no restaurante. Esse restaurante não tinha um plano de segurança para incêndios e foi notificado por desrespeito às normas.
E no ano passado, a Globo News fez uma reportagem especial mostrando a condição de alguns restaurantes no centro da cidade. Os estabelecimentos não tinham alvará de segurança contra incêndio e pânico, e esse documento determina regras para o uso de gás, o GLP. Mas muitos restaurantes não cumpriam essas regras. Isso foi checado, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros. Vamos ver um trecho. Com uma câmera escondida, entramos na cozinha de um restaurante que fica bem próximo ao local onde funcionava o filé carioca. E encontramos um botijão funcionando normalmente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma instalação irregular. Isso aqui é irregular, né? Inadmissível. Acompanhamos os bombeiros até o local, que não tinha permissão para utilizar o gás GLP. O dono se recusou a falar sobre o risco. Você sabia que você não podia utilizar esse gás aqui? E os clientes também não sabiam que estavam sob uma bomba em potencial. O senhor sabia disso? Sabia. O senhor já se preocupou com isso? Já me preocupei com isso. Já frequentei um restaurante que explodiu aqui na Tiradentes. Foi esse caso que a gente mostrou agora, relembrou agora. Gerardo, então, né? Você viu, né? Estabelecimentos irregulares, a fiscalização, ela tenta chegar, mas parece que a estrutura não é suficiente. Você acha que a população tem também que fazer a sua parte, ter consciência, porque é muito perigoso realmente, né? Sim, existe aí uma deficiência na nossa cultura de segurança. Esse é um termo muito comum em países mais desenvolvidos e que aqui, se você for observar, você sabe que no Japão é um exemplo de eficiência em cultura de segurança. As crianças já são educadas, elas alertam até os próprios pais em relação a erros que sejam cometidos, e aqui nós temos uma deficiência. Por mais ganancioso que seja o comerciante, eu acho que ele nunca vai querer estar dentro de uma cena como essa, porque toda a ganância dele vai servir para quê? Para nada. Então falta conhecimento. Conhecimento técnico. Outra coisa, eu vi ali um vizinho que foi socorrido na reportagem anterior falando que não, eu não denunciei. Por que não denunciar? Qual o mal que há de se denunciar algo que está sendo feito errado que comprometa a segurança? Né? Esse é um problema cultural. A nossa cultura, às vezes, não nos ajuda nesse aspecto. Em relação à colaboração, à boa vontade, nós somos muito bons, mas nessa parte falhamos. Porque às vezes a fiscalização até chega, mas depois que ela passa, o estabelecimento consegue o alvará de funcionamento, inclusive do Corpo de Bombeiros, aí começa as irregularidades. Como é que a pessoa deve fazer para denunciar? Tem tantos lugares precários, né, no país, por exemplo, aonde chegar e que tipo de... Eu acho que o mais importante é as autoridades, através de meios de publicidade, assim como usam a máquina para tantas coisas, informar os riscos. É muito fácil fazer isso. Em 15 segundos de televisão, você consegue passar essa informação. Então, mostrar as consequências, mostrar imagens como essas e mostrar o certo. Colocar um botijão do lado de uma fonte de ignição vai resultar nisso. Você observa que o prédio, esse grande prédio, até a parte bem alta, a onda de choque chegou lá. Tem escombros até lá embaixo, tá vendo? Provavelmente houve uma reflexão ali da onda de choque que impediu que ela se propagasse pelo outro lado. Um prédio resistente. Tá vendo os telhados ali embaixo também? Sim, onde chegou algumas coisas, né? Então, assim como temos toda a publicidade, né, eu acho que uma parte, o percentual, no horário nobre, deveria mostrar à população que é um equívoco. Porque não adianta fazer leis, regras, mas a população não sabe como usar. E também, às vezes, interpreta mal, acha que é um abuso, a regra é muito rigorosa. Então, mostrando o evento, mostrando a técnica correta, é a melhor prevenção. Isso é cultura. É cultura verdadeira. Legalismo, fazer uma regra e ninguém cumprir, isso a gente já está acostumado. O que a gente precisa é de educação, orientação técnica de como fazer o certo. E as autoridades têm todas as condições de fazer isso. Eu tenho certeza que as autoridades também não querem uma cena como essa. Então é uma questão técnica, né, de recorrer a recursos para propagar o que é realmente correto fazer. Obrigado, Gerardo, por estar aqui com a gente. Teve mais Eu que agradeço. Agora aqui na edição das 10, falando um pouquinho, explicando mais para a gente, né, sobre os riscos, né? Gerardo, que é especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, obrigado. A gente vai voltar, então, lá no local...